Vamos continuar os nossos estudos do MSA? Então, vem aqui comigo. Olá a todos, meu nome é Tiele e estarei ministrando esse curso do MSA para vocês. Antes de irmos para a aula, gostaria de comunicá-los que houveram erratas no MSA, então peço para que entrem na nossa plataforma online, está aqui na descrição, entrem na aba de materiais gratuitos e lá já tem o PDF do MSA corrigido. Também peço para que assistam às aulas anteriores. Nós já passamos pela fase 1 completa aqui no canal do YouTube e estamos na fase 2, na qual já tivemos uma aula anterior sobre as figuras musicais e hoje daremos continuidade. Assim como comentado, na fase 2, os temas abordados são figuras musicais, compasso, barra simples dupla e final, fórmula de compasso em 4, ritmo e pulsação, forma de realização dos exercícios rítmicos. As figuras musicais nós já abordamos na aula passada e hoje abordaremos estas três: compasso, barra simples dupla e final e fórmula de compasso em 4. Vamos iniciar falando de compasso. O MSA descreve compasso como a divisão de um trecho musical em séries regulares. Sabe quando você está estudando aquela lição ou aquele hino e tem vários trechinhos dele, várias divisões com as barrinhas que estão separando? Cada pedacinho desse é chamado de compasso, porque é o trecho musical que foi dividido em séries regulares. Para entendermos melhor como funcionam essas séries regulares, precisamos entender como que o compasso é classificado e agrupado. O compasso pode ser simples ou composto. Ele será simples quando a fórmula de compasso, iremos comentar já já, o número superior desta fórmula de compasso for 2, 3 ou 4, e ele se chamará composto quando o número superior da fórmula for 6, 9 ou 12. Então, simples ou composto. Também o compasso pode ser agrupado de 2 em 2, 3 em 3 e 4 em 4. Quando ele é agrupado de 2 em 2, ele se chama binário, 3 em 3, ternário e 4 em 4, quaternário. Então aqui nós temos um exemplo, a fórmula 3 por 4, iremos comentar daqui a pouquinho. Então nós temos alguns compassos aqui. Para identificarmos onde inicia e termina o compasso, nós precisamos da barra, que é o assunto seguinte. Mas aqui nós conseguimos ver essas séries regulares. Então este aqui é o primeiro compasso, este é o segundo e este é o terceiro. Então, todo compasso precisa ter a quantidade de tempos estabelecida no número superior da fórmula, que iremos comentar melhor daqui a pouco. Sempre quando formos dar nome ao compasso, precisamos destes dois: simples ou composto e binário, ou ternário ou quaternário. Então, por exemplo, aqui, 3 por 4. 3, na parte de classificação, está como simples, ele está dentro da parte simples. E aqui, como se fosse no agrupamento, 3 em 3 se chama ternário. Então, a fórmula 3 por 4, o compasso se chama ternário simples. Ele sempre tem nome e sobrenome. Para entendermos melhor sobre os compassos, precisamos entender também sobre as barras de compasso. O que são as barras? As barras de compasso são linhas na vertical, tudo bem? Linhas na verticais indicam o início ou fim de um compasso. Então, quando nós temos essa linha mais fina, sozinha, ela se chama barra simples. Ela vai indicar o final e o início do compasso seguinte. Como, por exemplo, como que nós sabemos que este é o primeiro compasso e este é o segundo? Porque tem uma barra simples aqui, indicando o fim do compasso anterior e o início do próximo, e vice-versa. Temos também a barra dupla. A barra dupla são duas linhas na verticais e elas são paralelas, duas linhas finas paralelas. Elas separam seções ou trechos da música. O que seria isso? No nosso inário, ela separará as estrofes do coro ou as estrofes do final. E para finalizarmos, a barra final. Barra final é uma barra que o nome já fala, final. Então, ela conclui a sessão musical.
Sempre quando tem o fim de um hino, de uma lição, precisa ter a barra final, que é uma linha fina e mais seguida de uma linha mais grossa. Elas são sempre paralelas. E também há mais uma barra que se chama barra de repetição, porém ela será apresentada na fase 9. Vamos abordar agora a fórmula de compasso em 4. Para entendermos melhor sobre isso, vamos lembrar que fórmula de compasso são os dois números sobrepostos e eles são muito importantes. Geralmente são indicados ali após a clave. Eles indicam duas informações importantes. Número superior indica a quantidade de tempos, então aqui 4 significa que tem 4 tempos. E qual será o nome do compasso? Ele será quaternário simples. Por quê? Porque o 4, aqui na parte da classificação, simples ou composto, está no simples. E 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 4 em 4 se chama quaternário. Então, ele se chama quaternário simples. E o número inferior representa a figura que vale um tempo. Para isso, precisamos relembrar o número das figuras musicais. Então, nessa tabela já vista na aula anterior, tem um número das figurinhas musicais. E lá era o número 4. Então, a semínima é representada pelo número 4. Então, ela é a nossa figura que vale um tempo, certo? É a figura de pulso, a figura que vale um tempo, também chamada de unidade de tempo. Então, o que 4 por 4 significa? Significa que o compasso tem 4 tempos, ele se chama quaternário simples, e a semínima é a figura que vale um tempo, ou seja, é a figura que vai em cada tempo dos 4 que tem no total deste compasso. E para finalizarmos o assunto, vamos falar de unidade de tempo, que é basicamente o que nós acabamos de ver, é o próprio número inferior da fórmula, porque é a figurinha que indica um tempo dentro do compasso. Então, no compasso simples, basta observarmos o número inferior da fórmula. Então, a unidade de tempo é a figura que tem valor de um tempo dentro do compasso. Aqui nós temos um trecho do hino 444, que tem a fórmula 3 por 4, ou seja, 3 tempos dentro de cada compasso, e o 4 é a semínima. Por quê? Porque na tabela das figuras musicais o número 4 é representado pela semínima. Então, a semínima vale um tempo dentro de cada compasso. E agora, antes de resolvermos uma questão referente ao assunto estudado, gostaria de mostrar para vocês que em nossa plataforma online nós temos provas digitais prontas para você, aluno, ter o resultado na hora e fixar bem todo o conteúdo, ou você, instrutor, levar na aula para usar com o seu aluno e tem um resultado imediato. E para quem não quer a opção da prova digital, tem também as avaliações, as listas em PDF para você imprimir e levar prontinho na aula para o seu aluno. Além disso, nós já temos o gabarito de todas as listas em PDF, com as respostas e o gabarito comentado. Vamos agora fazer uma questão para absorver e fixar bem o conteúdo estudado. A questão nos diz o seguinte: qual é o nome do compasso ao lado? Então, nós temos a fórmula 3 por 4. Como é que ela se chama? Para isso, precisamos relembrar aqui do ponto abordado logo no primeiro slide. Então, nós falamos que sempre o compasso tem nome e sobrenome, digamos assim. Então, o número superior da fórmula de compasso é 3. 3 por 4. Então, 3 está onde na parte do simples ou composto? Está no simples. E o 3 está onde aqui no agrupamento? No ternário. Então, a resposta só pode ser, voltando, ternário simples, porque ternário que ele é agrupado de 3 em 3 e simples porque ele está dentro do compasso simples, que pode ser 2, 3 ou 4. A alternativa correta, então, é a alternativa B. No final da fase, aqui no YouTube, nós iremos fazer a resolução das provas referente à fase 1 e 2 da nossa plataforma. Então já fique ligado, clique aqui no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. E para você que deseja aprender o MSA, está iniciando agora ou até mesmo já é instrutor e deseja utilizar nossos materiais com seus alunos e adquirir mais conhecimento,
Entre em contato conosco clicando neste link que está aparecendo aqui na tela. Aguardem as próximas aulas. Até breve!